Pedro saiu para pescar de noite. Pedro tentou pescar a noite toda, lançando rede, não pegava nada. Talvez Pedro estava cansado, estava com fome, estava com frio, estava com sede, estava com o braço doendo, estava com tanta coisa lá que justificasse o retorno dele, mas ele continuou lá tentando pegar o peixe dele para salvar a família dele. Só que ele não conseguiu pegar absolutamente nada. E aí o que Pedro faz? Ele volta para a beira-mar e começa a lavar as redes, mesmo cansado, mesmo triste porque não conseguiu o pão que ele precisava para poder vender aqueles peixes ali e se sustentar, e a família dele também. Só que ele, ainda que estivesse chateado com tudo aquilo, ele não largou tudo para lá e foi para casa não, ele já preparou tudo para uma próxima oportunidade. E aí quem aparece ali dando instrução, ensinando o povo? O mestre, o Senhor Jesus, o nosso Deus amado e querido. A gente precisa sempre estar em condições, a gente precisa sempre agir de maneira que a gente possa observar as coisas que podem acontecer na nossa vida, sempre esperançoso, porque Deus, Ele observa a gente o tempo inteiro, e Ele tem mais para você e para mim. Então não posso admitir que eu vou viver uma vida de tristeza, de luto, de desespero, de depressão, se eu conheço um Deus que pode fazer todas as coisas. E esse homem, daquele jeito ali, ele ainda estava ali trabalhando, lavando rede, lavando barco, para uma próxima oportunidade. E aí o mestre chama Pedro para entrar no barco dele. Se Pedro não tivesse arrumado tudinho ali, limpado tudo, como é que ele ia receber Jesus ali? Às pressas, não ia dar tempo. Então, querido, esteja sempre pronto para ajudar alguém, sempre pronto para abençoar alguém, com a tua oração, não é dinheiro, com a tua oração, com o teu esforço, conversando com o Senhor, porque certamente a tua oração vai abençoar a vida de alguém, amém? E aí Jesus fala assim, olha só, vamos lá, vai para a água funda, volta para lá e joga a tua rede do lado direito. E agora Pedro fala assim, Senhor, mas eu saí para pescar, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Olha a escolha que Pedro fez. Não é mais a pesca, não é mais a rede, agora é pela palavra de Deus. Para Pedro, por exemplo, poderia ser uma loucura fazer aquilo, mas como o Senhor liberou a palavra, ele confia na palavra, ele escolhe a palavra. E se quem escolhe a palavra, escolhe Jesus Cristo, é bem sucedido nas coisas que vai fazer. Amém? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no seu tempo dá o seu fruto, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Todas as vezes que o Senhor falar e você fizer, você vai prosperar, vai dar certo. Mas eu não estou vendo nada, não precisa ver. Se o Senhor falou, é só acreditar e continuar seguindo. Vai remando para dentro do mar, querido. E aí Pedro chega lá e começa a pescar aquela pesca maravilhosa. Peixe para dentro do barco, peixe para dentro do barco. E eu até ontem pensava assim, eu já sei que o Senhor Jesus fez. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e deu escassez no mar. Não deixou Pedro pegar nenhum peixinho. E aí quando Jesus chegou no dia seguinte, ele falou assim, pronto, agora eu vou entrar no barco, né? E vou mandar os peixes ficarem ali para poder ele pegar os peixes. Vou fazer com que o mar esteja para peixe. Só que Deus me revelou na palavra que o mar não estava para peixe. Nem no dia que Pedro pescou e nem no dia que ele pegou aqueles peixes lá quando o Senhor deu ordem. Sabe por quê? Porque quando Pedro está pegando os peixes e botando no barco, o barco começa a afundar. Muito peso, muito peixe. E Pedro começa a chamar os barcos que estão em volta para poder colher do milagre que ele estava recebendo. Ora, se tem barcos perto que estão se aproximando para pegar peixe no barco de Pedro, isso significa que o mar continua sem peixe. Mas Deus é um Deus de provisão, Ele faz milagre e fez o milagre na vida de Pedro, assim como eu creio que vai fazer um milagre na tua vida também. E Pedro já aprende uma lição com o Senhor ali, já começa a amar aquele povo. Será que esses caras dos barquinhos lá ficaram pensando, caramba, só Pedro pega peixe, eu não pego nada? Aqui eu não consigo atingir nada, aqui não vem nada, mas a rede daquele homem ali está cheia de peixe. E aí Pedro começa a dar peixe para as pessoas, para que essas pessoas pudessem também se sustentar, se alimentar e serem abençoadas da bênção que Pedro teve. O mar não estava para peixe não, só que Jesus estava lá no barco. Jesus estava lá. Se Jesus está contigo, querido, não tem jeito, ninguém vai te impedir, ninguém vai te travar, nenhum milagre vai poder ser impedido se você estiver na presença de Deus.
Você pode ter feito uma vez, 2, 3, 4 vezes, mas quando o Senhor mandar você ir, vai com toda a tua força, lava essa rede aí e parte para dentro do mar, porque vai ter peixe. Por mais que o mar não esteja para peixe. Amém? E aí Pedro vai lá e entrega os peixes para as pessoas. Ninguém fica sem peixe. E todos conseguem voltar. E o mais interessante está no final dessa palavra, que é quando Pedro tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. E sabe o que ele faz? Larga tudo para lá, larga barco para lá, larga rede para lá, larga peixe para lá e vai seguir o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o primogênito dos mortos, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Eu creio que muitas pessoas aqui vão ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e nada mais vai importar para você. Você só vai querer conhecer mais de Deus. Deus vai fazer milagre na tua vida e você vai abençoar pessoas. Deus vai fazer milagre na tua vida e você vai pregar o evangelho para outras pessoas. Deus vai fazer um milagre na tua vida e você vai manifestar a glória de Deus na vida de outras pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso é o teu nome, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu estás aqui, Pai. Queridos, vai tomar decisão, usa amor sempre. Vai tomar decisão, não esquece de compartilhar o teu milagre. Não esquece de abençoar outras pessoas, porque foi para isso que você foi chamado. O dom gratuito de Deus da salvação não é só para mim, é para todos aqueles que quiserem comer da árvore da vida. Aleluia. E aí o Senhor também me levou para conhecer um pouco sobre Golias e sobre Davi. Uma atuação também muito interessante que ele tomou, que ele fez, que chamou minha atenção. Davi, ele sai para poder levar alimento para os irmãos e está aquela guerra travada. Todo mundo ali do povo de Israel sem saber o que fazer e aquele gigante afrontando o povo de Israel. Um gigante que era de Gate, era filisteu, tinha quase 3 metros de altura, ele tinha capacete, ele tinha um dardo de bronze, várias coisas que pesava mais ou menos 60 quilos. O cara dava medo em todo mundo, ninguém conseguiu ir lá e vencer aquele cara. E aí Davi olhou assim e falou: quem é aquele filisteu ali que fica afrontando o nome do Deus vivo? Quem é aquele cara ali que está ousado a tal ponto de tentar derrubar um povo que Deus levantou? E aí ninguém tem coragem de pegar e de ir lá enfrentar aquele gigante, aquele filisteu. E aí Davi toma a decisão de ir lá derrotar aquele gigante. Mas Davi não vai lá derrotar o gigante por causa de prêmio, por causa de imposto que não ia ter que pagar, porque a filha do rei ia ser dada a quem vencesse, e nem por causa de riqueza. Sabe por que Davi foi lá vencer o gigante? Porque ele não queria ver o povo dele aflito na mão dos filisteus. Ele queria que o nome do Senhor fosse glorificado, porque aquele gigante ia cair. Ele queria manifestar a glória e o poder de Deus naquele lugar. Você percebe que ele, em momento algum, queria nada para ele. Mais uma vez, ele queria fazer algo para o povo, ele queria defender a nação, cujo Deus é o Senhor. E ele fala para Golias: você vem com arma, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. E é mais do que suficiente para vencer qualquer gigante. E é isso que acontece. Ele lança a funda, o gigante cai, ele arranca a cabeça do gigante fora e dá a vitória ao povo de Israel. Uma vida de vitória é uma vida de pensamento coletivo. É uma vida onde você vai pensar como que a tua vida vai influenciar a vida de outras pessoas e como você vai ser abençoado para abençoar outras vidas também. Salomão era jovem e Davi, nessa época aqui, também era jovem. E isso não quer dizer que jovem vai tomar atitude errada, vai dar trabalho para pai e para mãe e só vai fazer coisa que não presta, não. Jovem que busca o Senhor, que quer conhecer mais de Deus e que se envolve com as coisas do Senhor Jesus, ele não toma atitude errada, ele aproveita cada tempo que ele tem, ele medita na palavra de Deus, e como Davi e Salomão, eles conseguem ter êxito naquilo que vão enfrentar, ainda que não tenham meios nenhum para fazer aquilo, ainda que não tenha condição nenhuma para derrotar um gigante ou para pegar peixe, ainda que não tenha condição nenhuma de comandar um exército enorme, um povo numeroso demais, com a presença do Senhor Jesus, tudo é possível, amém? Quem seria Moisés sem o poder de Deus? Ninguém. Quem seria Davi sem o poder de Deus? Ninguém. Quem seria Salomão sem a sabedoria de Deus? Ninguém. E o que seríamos nós sem o Espírito Santo de Deus? Nada. Infrutífero,
sem recurso nenhum, sem resultado nenhum. A gente precisa buscar mais desse Deus maravilhoso e poderoso. A gente precisa buscar mais desse Deus que faz milagre na minha e na sua vida. E o Senhor me mostrou várias passagens. Gideão, por exemplo, tinha 32 mil guerreiros e Deus falou assim, olha só, tira aí os que estão com medo. Tira aí o que está com medo logo. 22 mil já ficou para lá. Agora vê aí quem é apto ou quem não é apto para a guerra. Só sobraram 300. Eu não sei exatamente a quantidade de pessoas que eram da guerra oposta, mas eu tenho certeza que era muita gente. E com 300 pessoas, Gideão conseguiu vencer a batalha. Por que ele venceu a batalha? Porque ele queria livrar o povo dele dos midianitas. Ele não queria viver uma vida de escravidão, uma vida de peso, uma vida de cansaço, uma vida sem conseguir dormir, uma vida que só pensa na conta para pagar, uma vida que só consegue lembrar de problema, uma vida que só consegue falar coisa ruim, uma vida que não sai nada de bom da minha boca e da tua boca, uma vida que só traz tristeza e ninguém mais quer ficar perto dele. Ele não queria isso para ele, não. Ele queria manifestar a glória de Deus para defender aquele povo, para honrar o nome do Senhor Jesus, para que as pessoas pudessem reconhecer que há um Deus de Israel que existe, que impera, que reina e que trabalha até hoje. Como que a sua vida está? Você como representante do Senhor Jesus, como discípulo dele, como você tem andado? Para que as pessoas possam ver a glória de Deus na tua vida. O que você tem feito, meu irmão? Você está enquadrado? Você está acertado? É hora de tomar decisão. É hora de escolher o que vai fazer. E todas as escolhas que você fizer, elas vão refletir daqui a algum tempo. Como você quer ser conhecido? Como homem de Deus ou não? Como alguém que cuidou da tua família ou não? Como alguém que se preocupa com os teus irmãos, com os teus amigos ou não? É hora de ter escolha, é hora de tomar decisão. Moisés enviou 12 espias para poder ver a terra prometida. E desses 12, só 2 voltaram dizendo que era possível vencer aqueles gigantes, já que o Senhor tinha falado a todo tempo que aquela terra era uma terra em que mana leite e mel e que aquelas pessoas iriam ser abençoadas ali. E ele colocaria o povo de Israel ali naquele lugar. Só que dos 12, 10 não escolheram ouvir o que Deus tinha para falar. 10 foram negativos, porque observaram o tamanho do problema, o tamanho do gigante, o tamanho do muro, e voltou para lá falando, olha só, deixa isso para lá. Não, mas Deus falou, deixa isso para lá. Mas Deus disse, não, deixa Deus para lá, não escuta isso não dá para alcançar aquela terra não. Vai morrer muita gente. Mas Josué e Caleb falaram, sim, é possível. Vamos lá, vamos vencer. Deus falou, eu vou suportar a aflição, eu vou suportar essa guerra, eu vou ter que dormir menos, eu vou lutar e batalhar mais, mas se Deus falou, as coisas vão acontecer e nós vamos dominar aquela terra. E aí, o povo, durante 40 anos, fica naquele deserto ali, até que uma nova geração se levantasse para conhecer mais de Deus, para conseguir tomar uma terra que já era deles. Quem foi Josué? Foi o homem que chegou à terra prometida. Quem foi Caleb? Foi um senhor que sozinho, com a tribo dele, tomou a área que ele ganhou por sorte. E falou assim para Josué, pode ficar tranquilo que eu vou lá e vou vencer todos aqueles gigantes lá, porque eu estou forte como há 40 anos atrás. Deus me encheu de vigor como há 40 anos atrás. Deus me fez próspero como há 40 anos atrás. Por quê? Porque esses 2 camaradas fizeram a escolha certa. Deus deu vida longa, Deus deu prosperidade, Deus deu uma vida abençoada para esses 2 que não passaram, a geração passou e eles continuaram ali conhecendo mais de Deus, porque fizeram a escolha certa. Ló e Abraão eram cheios de riquezas, viviam juntos e começou a dar divergência entre um e outro. E aí Abraão fala assim, olha só, a gente tem muita coisa aqui, vamos fazer o seguinte, vamos separar, vê para onde você quer ir e vai. Para onde você quer ir? Aí, Ló foi lá, ficou olhando, olhou lá o leste, o Vale Jordão, limpo, irrigado, bonito, brilhoso, falou, é para lá que eu vou, estou indo para lá. Não perguntou nada a Deus em momento algum, não falou com Deus nada, foi bonito aos olhos dele, ele gostou do que viu, e foi seguindo para o lado leste. E o que tinha lá do lado leste? Sodoma, um lugar de perversidade, um lugar onde o povo estava pecando de maneira exacerbada diante do Senhor. Só que ele viu de longe uma terra e foi seguindo para lá. Não sabia para onde estava indo. E aí, quando ele se afasta de Abrão,
Deus fala com Abraão, olha só, você está vendo aí o norte, o leste, o sul, o oeste, você está vendo toda essa terra aí ao seu redor? Eu darei para você e para a sua descendência para sempre. Mas Sodoma também está incluso, é leste? É, mas agora tem uma palavra de Deus que garante Abraão de conquistar toda essa terra. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente começa a fazer as coisas, como começa a dar errado, a gente, Senhor, me ajuda, socorro. Só que a gente não pergunta antes, a gente não ora antes, a gente não jejua antes, a gente não busca antes. Você que está interessado e está esperando em Deus o teu casamento, o teu varão, a tua varoa, filho, vai buscar. Quando Deus mostrar, busca, vai para o monte toda semana, ora, jejua e espera Deus falar. Quando Deus falar, você toma atitude. Por quê? Porque é essa atitude que vai acarretar a tua vida inteira. Não pode ser tomado de qualquer jeito, não pode ser feito de qualquer jeito. Amém? Vocês que estão buscando, vocês precisam disso, sem ansiedade, sem nervosismo, com calma, porque Deus, na hora certa, Ele responde. Todo aquele que buscar, vai ter resposta de Deus. Todos. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas novas, grandes e firmes que tu não sabes. O que está faltando em mim? O clamor, a resposta dele. E não começar a fazer para depois pedir socorro. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Ele abençoa a nossa vida. E Ele vai te livrar. Por maior que seja a dificuldade que eu me envolva, sem perguntar a Ele, ainda assim Ele vai usar de misericórdia e vai me livrar da dificuldade, da maldade. Mas é muito melhor quando a gente pergunta ao Senhor o que a gente precisa fazer. Porque Ele tem a melhor escolha para mim e para você. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Pode não fazer sentido para você, mas se você obedecer, você vai ver lá na frente que valeu a pena. Assim como Pedro, que saiu para pescar no mesmo lugar e conseguiu pegar peixe, porque o Senhor ali fez milagre.